Vamos então serenando nossas mentes, nossos corações, mentalizando a figura do nosso amado Mestre, essa figura mansa, tranquila, que nos traz muita paz, e também dirigindo nossos pensamentos ao Pai, pedindo o amparo e a proteção e a permissão que a espiritualidade maior nos acompanhe nesse momento, também o nosso mentor espiritual do nosso grupo, Miramês e sua equipe, para que juntos, nos trazendo a paz e a harmonia, consigamos, com entendimento, estudarmos essa maravilhosa boa nova que o Mestre, há mais de 2000 anos, nos trouxe, e que ainda hoje estamos tentando nos colocar dentro desses parâmetros, tentando seguir esses exemplos que o Mestre nos deixou. O Mestre nada deixou escrito, mas nos exemplificou como deveríamos proceder para alcançarmos, então, essa felicidade plena que tanto buscamos, e que possamos também, ao estudarmos essa maravilhosa doutrina, que vem a nos esclarecer o que o Mestre nos deixou de forma ainda em parábolas, em contos, histórias, de uma forma subentendida, que ainda nessa época não tínhamos as condições mais adequadas para esse entendimento. Pedimos, então, que o Mestre nos permita que possamos agora, com a doutrina nos esclarecendo, que possamos entendê-la um pouco melhor e então nos colocarmos dentro dessa jornada evolutiva, dentro dessa moral, desse entendimento, do que o Pai nos pede e que a doutrina vem nos mostrar. Pedimos também o amparo àqueles nossos irmãos que não conseguiram, por qualquer motivo, participar conosco desse encontro. Sejam também agraciados com esses bálsamos, benfazejos de muita paz, de muita harmonia e também de entendimento. Então, declaramos assim abertos os nossos trabalhos. E assim seja. Assim seja. Marilza? A Marilza chegou. Vamos passar então a leitura para a Marilza. Tá fechado o teu microfone. Atualizou tudo, daí eu precisava do celular para o notebook. Ai, meu Deus, desculpa. Mais longe. Bom, então, hoje é o capítulo 13. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Daí, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, e a piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade, que vos conduz até Deus. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e do sofrimento dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas, e quando, por uma doce simpatia, vindes a lhes restituir a esperança e a resignação. Que encanto experimentais! Esse encanto é verdade, tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade. Mas se não tem a agrura dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio que estes deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento,
A abnegação em favor dos infelizes é a virtude por excelência a que praticou em toda a sua vida o Divino Messias, e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando vosso egoísmo e vosso orgulho, o que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo. É a piedade. Essa piedade vos comove até as entranhas, diante dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos faz lhes entender, mão segura e vos arranca lágrimas de simpatia. Portanto, não sufoqueis jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos que se distanciam dos aflitos, porque a visão da sua miséria perturbaria por instante sua alegre existência. Temei permanecer indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença culpável é a tranquilidade do Mar Morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Quando a piedade está longe, entretanto, de causar a perturbação e o aborrecimento com os quais se apavora o egoísta, sem dúvida, a alma experimenta ao contato de infelicidade alheia e voltando-se para si mesma, um abalo natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente, mas a compensação será grande quando vierdes a restituir a coragem e a esperança a um irmão infeliz, que se emociona com a pressão da mão amiga e cujo olhar, ao mesmo tempo, úmido de emoção e de reconhecimento, se volta docemente para vós, antes de se fixar no céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade. Essa primeira virtude da qual é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Michel, ou Michael Bourdieu, 1862. Bom, eu dei uma pesquisada, fui estudar um pouquinho, então eu tenho alguma coisa aqui para comentar. A palavra piedade quer dizer compaixão, amparo, benevolência. A origem da palavra piedade vem do latim pietas, que significa devoto ou zeloso. Para os romanos, a piedade era uma virtude muito importante, um dever, uma devoção. O homem piedoso era o que cumpria os seus deveres para com os deuses, com a família, com a pátria, a sociedade. Deuses e dever. Então, o indivíduo que cumprisse suas obrigações, mais ligado à letra do que ao espírito, era considerado piedoso. A palavra piedade foi adquirindo aos poucos o caráter de compaixão, misericórdia, de sentir-se tocado pelas dores do outro. Depois de passado todo esse tempo, desde o Império Romano, e com a passagem de Jesus na Terra e suas lições de amor, sabemos que piedade realmente significa compaixão.
A piedade ainda é desconhecida para nós e lentamente nela vamos penetrando aos poucos, porque imperfeitos que somos, estamos aprendendo a amar. Estamos dando os primeiros passos e aos poucos, quanto mais nos aproximarmos de Jesus, mais nos emocionamos diante de sua grandeza. Na realidade, estamos começando a conhecer Jesus, a entender a amplitude desse amor, porque para ser amigo de Jesus é preciso amar. Jesus, Espírito puro, veio ter conosco, se manifestou em carne. Emmanuel, no livro Pão Nosso, fala o quanto Jesus desceu para poder nos elevar. E como diz Emmanuel, desceu sem perder altura. Ainda não podemos ter a exata noção do significado da vinda de Jesus para ter conosco. Então, como Paulo falou na epístola sobre o mistério da piedade, ainda não a compreendemos, realmente, porque nem compreendemos o gesto de Jesus ao ter conosco. Quanto amor, bondade, caridade e piedade. A doação total, a abnegação, a entrega, o sentir a dor do outro, ainda é um mistério para nós. Jesus demonstrou os valores do espírito, o sentimento, e não a riqueza material ou poder. Sua vinda foi um divisor de águas, antes e depois dele. Por isso, os anjos cantaram a Jesus, representante de Deus, pela sua estada entre nós e pela dedicação e amor infindáveis. De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É o sentimento que nos comove diante do sofrimento de nossos irmãos, dominando assim nosso orgulho e egoísmo. A caridade nasce com o sentimento da piedade, que está aliada a uma sensação de compromisso e respeito com o outro, sem impor condições, como o bom samaritano da parábola. Lucas 10, versículos 30 a 37. Auxiliamos nossos irmãos oferecendo força, segurança, afeto, apoio, coragem, resignação e restrita confiança em Deus. O livro mais perto, por Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, diz que a piedade é a água da vida, ou seja, assim como a água preciosa é necessária ao progresso e a segurança do mundo, e também a piedade no campo espiritual de nossas relações uns com os outros. Emmanuel, no livro mais perto, capítulo 25. Então, é essa a minha contribuição para hoje. Muito bom, Marilza, muito obrigado. Excelente contribuição. E interessante quando você leu nesse texto, né? O gesto de compaixão e de piedade de Jesus. Imagina assim que Jesus desceu dos mundos celestiais, né, onde ele vive. Por que desceu Jesus para nos auxiliar? Por compaixão, por piedade, né? De nos ver. Imagine assim a humanidade dessa época, né? Como éramos, como somos agora, como éramos antes. Então imagine esse o tamanho da compaixão, da piedade que teve Jesus ao ter que baixar em todos os sentidos, inclusive, ele teve que se preparar 1000 anos para poder baixar o seu padrão vibratório, para poder reencarnar. Porque se Jesus fosse reencarnar com toda a luz, o esplendor que ele tem, o corpo não resistiria a tanta luz, né? Se desintegraria. Então, olha o quanto de piedade teve Jesus para um trabalho dessa magnitude, para baixar esse padrão para poder estar entre nós.
para nos trazer esse ensinamento através do exemplo, porque é fácil nós agora lermos os evangelhos e passarmos esse ensinamento aos outros, né? Tão simples, está ali escrito. Agora, o vivenciar isso que está escrito, que o Cristo vivenciou, o que está escrito, que foi escrito pelos evangelistas, os 4 evangelistas, né? Foi a vida de Jesus. O que ele fez não são contos, histórias, coisas que imaginou, que se imaginou, que Jesus imaginou, que o povo imaginou, não. Foi a vivência, aquilo que Jesus demonstrou para nós nessa época, né? Então vejam que o quanto Jesus foi piedoso conosco, teve essa compaixão. E como a gente estava comentando antes com a Kátia, né? Como o Evangelho ele vai se encaixando os temas, né? Nós já vimos sobre caridade, já vimos sobre compaixão, agora sobre piedade. E a cada tema que nós vamos estudando, a gente vai aprofundando mais esse nosso conhecimento, esse nosso entendimento. Agora, o mais importante que eu percebo, isso tudo que eu digo, eu percebo em mim, eu não percebo nos outros. Tudo isso que a gente estuda, que a gente aprende, vivencia, mas a colocação na prática, como ele ainda é difícil para nós. Eu vejo pelos meus defeitos, a gente aqui conversando, até parece simples, mas quando a gente brinca e diz, né, que o teste vem logo depois do encontro, às vezes durante o encontro mesmo, né? E é um fato, porque qualquer contrariedade, às vezes termina o encontro, um filho, o companheiro, a companheira, de repente nos diz algo, já contraria, na saída do encontro. Né? Vai ser tão simples aqui a gente conversando, vamos ser piedosos, vamos ser caridosos, vamos isso, vamos aquilo. 5 minutos depois a gente já está contrariado. Por que isso? Pelos nossos equívocos ainda, que a nossa inferioridade ainda não nos permite ainda, a gente tem aquele orgulho ainda muito entranhado no nosso ser. Quantas vezes a pessoa nos disse algo, e o que a gente diz? Eu disse ali na hora, né? Ela me disse A, eu disse A e B para ela. E isso, no primeiro momento, nos dá aquele prazer, né? Que eu devolvi. Mas daí a gente vai, de repente, para pensar, mas o que eu estava aprendendo até há pouco? O que eu estava estudando? Né? E a gente se dá conta. Mas, felizes daqueles que já estão se dando conta, porque muitos não se dão. Né? Mas felizes daqueles que já conseguem perceber aonde se equivocaram. E a repetição, nós vivemos da tentativa e erro, né? Erro, acerto. Então, a repetição do acerto, isso vai fixando no nosso psiquismo, de tanto a gente repetir algo, isso se fixa que a gente acaba mais adiante fazendo instintivamente. Então, nós estamos ainda no piloto automático para o equívoco, porque nós somos seres milenares. Há quantos séculos nós vemos cometendo os mesmos equívocos, né? Então, nosso psiquismo está impregnado desses equívocos. Mas, aos poucos, é como os espíritos nos dizem, vamos aparando as arestas, aos poucos, porque nos transformarmos em santos em 30 dias não vamos conseguir e vai nos frustrar. Então, isso é o famoso dar o passo conforme aperta. Vamos aos poucos, ou a gente às vezes diz devagar e sempre. Cada um tem seu tempo, né, para progredir. Mas, com certeza, se nós temos a boa vontade de progredir, nós vamos conseguir, nós vamos chegar lá. Porque, como o mestre nos disse, nenhuma ovelha do Pai se perderá. Nenhum de nós vai se perder. Então, nós estamos caminhando juntos. E nós sabemos que quando um ser humano cai, a humanidade cai junto. Então, eu trabalho por mim, para minha melhora, mas
A minha melhora requer um trabalho em grupo. Como a gente sempre diz, uma vara se quebra fácil, um feixe de vara é mais resistente, né? Então, nós juntos, vamos caminhar juntos pela nossa melhora, mas cada um efetuando o seu progresso individualmente. E a piedade é interessante, a piedade, a compaixão, a caridade, que vai se resumindo, vai chegar no mesmo ponto, né? Quando a gente, é o que a gente já comentou em encontros anteriores, não se tem pena das pessoas. Quando você tem pena de alguém, você olha aquela situação, coitado, né? Tu vê que tá ali passando necessidade, enfim, e vai embora. Mas a partir do momento que nós temos compaixão, caridade, piedade, o que nós vamos fazer? A caridade. E o que é a caridade? Muitas vezes, nós esperamos que a pessoa venha nos solicitar algo, mas se nós vemos a pessoa num estado de necessidade, por que esperar? Não é? É claro que, às vezes, o orgulho dessa pessoa não permite que ela seja auxiliada, mas aí é diferente. Eu fiz a minha parte, eu fui tentar auxiliar, não é? Então, eu sempre digo que, normalmente, na frente de mercado, as pessoas estão esperando. Normalmente pedindo o quê? O dinheirinho. E para comprar isso, para comprar aquilo. Por quê? Então, não se vai lá e já não se traz um lanche, um alimento, algo assim para essa pessoa, né? Eu tenho como costume, eu já vi senhoras com bebês, enfim, vendendo balinha para ganhar o troquinho dela. Por que nós já não vamos lá dentro, já não trazemos o alimento para essa pessoa, né? Porque a gente sabe que o lucro daquela pequena venda é muito pequeno. Nem sempre vai dar para ela ter o alimento. Então, por que esperarmos essa pessoa nos pedir? E vejam que ela não está nos pedindo. Ela está nos oferecendo a venda de algo para que ela possa ter um benefício ali para comprar algo para ela. Então, eu tenho já como costume, eu ver uma pessoa dessa vendendo algo na porta do mercado, já trazer o alimento. Um dia eu fui no mercado, tinha uma jovem, claro que muitas vezes nós prejulgamos as pessoas, né? E isso às vezes nos impede de auxiliar, de fazer a caridade. Porque, mas se eu der isso, der aquilo, a pessoa vai fazer mau uso. Mas a partir do momento que eu fiz a minha parte, o uso que essa pessoa vai dar aquilo que a beneficiou é um problema dela. Ela está criando para si o seu comprometimento ou não. Mas a minha parte eu tenho que pensar em fazer, né? Se eu vou lá no mercado, trago alimento para essa pessoa e ela não vai utilizar, vai jogar fora, enfim, é um problema dela. A parte que me cabia, eu fiz. Então, a partir do momento que nós temos essa compaixão e a piedade, que é o que nós estamos estudando hoje, nós vamos auxiliar naturalmente. E o mais importante, a partir do momento em que nós nos conscientizamos disso, essa piedade, essa compaixão, sempre que nós fizemos algo de bom, de útil para alguém, o primeiro beneficiado somos nós, porque isso nos traz prazer e satisfação, não é? Em estar produzindo o bem para alguém também, não é? Nós já vimos a parábola do óvulo da viúva, né? Aquela senhora que tirou do próprio sustento dela para auxiliar alguém, né? Por que nós não podemos o nosso supérfluo muitas vezes? Às vezes, é claro, nós não temos o supérfluo, mas pelo menos o supérfluo, não auxiliarmos. Então, imaginemos o valor que tem o nosso auxílio quando nós tiramos algo que, de repente, pode nos fazer falta, né? Esse é o óbvio da viúva. Mas, normalmente, quando nós vamos fazer a caridade, é aquilo que nos sobra. E não vai nos fazer falta, né? Mas, pelo menos isso. Pelo menos que tenhamos essa consciência de que aquilo que está nos sobrando vai servir para alguém, não é? Então, a piedade, ela é muito interessante, porque o primeiro beneficiado, o primeiro a sentir satisfação com essa piedade somos nós. É como
A caridade, quando nós fazemos a caridade, o primeiro beneficiado quem é? Somos nós mesmos. Porque eu nem falo em termos espirituais, mas em termos de satisfação para nós mesmos. A partir do momento que a gente entende, né, o valor dessa piedade, dessa compaixão, dessa caridade, isso nos traz, a partir do momento que nós temos o entendimento, isso nos traz esse prazer, essa satisfação de estarmos praticando o bem, praticando a caridade, não é? Mas alguém gostaria de um comentário sobre a piedade? Kátia? Eu, eu lendo aqui algumas coisas, né? Eu achei sobre piedade filial, que fala sobre o mandamento honrai pai e mãe, né? E aí falando da piedade em relação aos nossos pais, né? E que muitos filhos fazem o extremamente necessário, os pais, né, já muito velhinhos, coisa e tal, aí dão na casa um lugar mais simples, menorzinho, né, sendo que deveria ser, na verdade, o maior lugar, o melhor. Muitos que fazem, exploram, né, o pai ou a mãe, ou os dois, financeiramente inclusive, enfim. E do nosso papel como filhos e o quanto nós devemos sim fazer pelos pais. Acho que travou a tua internet, Kátia. Para, Tá travada a tua internet, Kátia. não consegue me ouvir? Agora voltou. Ah, tá. Então, o quanto que a gente deve realmente fazer e se empenhar pelo bem-estar dos nossos pais, né, principalmente na velhice. E aí eu lembrei que faz um ano, quase 2 anos aí que eu venho cuidando da minha mãe, principalmente, porque ela sofreu um acidente em casa e tudo mais. Então, eu tenho ido lá todos os dias para a casa da minha mãe, de segunda a segunda, e cuido dos remédios dela, enfim, da casa, e almoço, faço comidinha que gosta, coisa e tal. Mas a minha mãe foi uma pessoa que trabalhou muito na vida e gosta muito de trabalho, ela valoriza muito o trabalho. E desde então, desde que ela vem sofrendo alguns problemas de saúde, depois ainda com essa queda em casa, que piorou muito mais a situação, ela já não pode fazer mais nada. Então, eu procuro, assim, quando ela pede, dar algumas atividades para ela, coisa muito simples. Ah, tu está fazendo almoço, o que é que eu posso fazer para ti? Posso picar alguma coisa? Ah, ó, mãe, eu vou fazer batata. Mãe, descasca para mim. Eu acho que isso é dar dignidade. Primeira coisa, dar dignidade para aquela pessoa, que ela ainda é útil, que ela ainda pode fazer, né? Então, eu me preocupo muito hoje com a minha mãe, com meu pai, em fazê-los sentir úteis e que eles tenham a dignidade que eu posso fazer, hoje eu ajudei, enfim, né? Esse tipo de coisa, né? Que eu acho que para eles tem muito valor, né? Depois também li sobre piedade fraternal. Quando nós não somos piedosos com aquele que nos maltrata, que nos faz uma ingratidão, aquele que é presunçoso, aquele que é soberbo, e a gente sente aquela raiva, né? Aquela gana da pessoa porque ela foi arrogante conosco, porque ela desdenhou da gente. Então,
nesse momento, ter piedade, compreender que aquele ser ainda é limitado, ainda tem muito a aprender, e a condição daquela pessoa também é praticar a piedade, né? E depois eu vi aqui um texto de Emmanuel, que fala o seguinte: discernir entre compaixão e humilhação. Então, quando, por exemplo, ele traz aqui algumas falas, né? Quando eu falo assim, ajudo, mas este homem é um viciado. Atenderei, entretanto, essa mulher é ignorante e má. Penalizo-me, contudo, esse irmão é ingrato e cruel. Então, por aí vai, de tantas coisas que a gente já ouviu e que às vezes até a gente já falou, né? Ou às vezes ainda sai da nossa boca, né? Então ele fala da voz macia e mãos espinhosas, né? Eu achei muito interessante trazer isso aqui, porque a gente fica muito na piedade do auxílio ao outro, né? E não vê a piedade aí, né, camuflada em outras coisas, né? Onde ela pode ser aplicada. E como o Daniel disse, a gente fala aqui e a gente lê, e é tudo muito fácil, né? Quando a gente sai da aula aqui, a gente sai do encontro, a primeira situação, a gente já tem um pensamento sobre o outro, a gente já tem uma palavra mais áspera pelo outro, ou a gente tem uma falta de paciência. Então, era isso que eu vi e que eu queria trazer para o grupo. Obrigada, gente. Verdade, né, Kátia? É muito importante isso. Se nós não começarmos a exercitar essa piedade, essa compaixão com os nossos, imagina como será com os que não são, não é? Os de fora, vamos dizer assim. E isso é muito interessante o que tu falou, que o Emmanuel coloca, né? Eu vou ajudar, mas essa pessoa não merece, por isso, por aquilo. Anulou o meu bom pensamento, a minha boa atitude que eu estava tendo, né? Porque eu vou fazer, mas essa pessoa não é uma boa pessoa. Eu anulei a primeira parte, que seria o gesto bom, não é? Então, quando formos fazer a caridade, temos compaixão por alguém, não importa o que ela foi, o que ela é. Importa é o nosso sentimento de piedade e compaixão. Mas nós sempre colocamos um porém, né? Eu vou fazer, mas não merece. Então não faz, né? Porque nós estamos anulando a nossa boa intenção. Fátima, você levantou a mão, Fátima? Tá fechado. Tá fechado teu microfone. Oi, eu quero aproveitar o gancho das palavras da Kátia e ler um texto que eu encontrei também do Emmanuel Francisco Xavier, está no livro Alvorada do Reino, que vem ao encontro de tudo que ela falou. Piedade em casa. Não aguardes as ocorrências da dor para desabotoares a flor da piedade no coração. Sê afável com os teus, sê gentil em casa, sê generoso onde estiveres. No lar encontrará múltiplas ocasiões, cada dia para o cultivo da celeste virtude. Tolera com calma silenciosa a cólera daqueles que vivem sobre o teto que te agasalha. Não pronuncies frases de acusação contra o parente que se ausentou por algumas horas. Não te irrites contra o irmão enganado pela vaidade ou pelo orgulho que se transviou nos vastos despenhadeiros da ilusão. Da tarefa de esposo, desculpa a fraqueza ou a exasperação da companheira nos dias cinzentos da incompreensão e no ministério da esposa, aprende a perdoar as faltas do companheiro e a esquecê-las a fim de que ele se fortaleça no crescimento do bem.
Se és pai ou mãe, compadece-te de teus filhos, quando estejam dominados pela indisciplina ou pela cegueira. E se és filho ou filha, ajuda aos pais, quando sofram nos excessos de rigorismo ou na intemperância mental. Compreende o irmão que errou e ajuda-o para que não se faça pior. E capacita-te de que toda revolta nasce da ignorância, para que as tuas horas no lar e no mundo sejam forças de fraternidade e de auxílio. Quando estiveres à beira da impaciência ou da ira, perdoa 70 vezes, 7 vezes, e adota o silêncio por gênio guardião da tua própria paz. Compadece-te sempre. Se tudo é desespero e conturbação, onde te encontra, compadece-te ainda, ampara e espera sem reclamar. Guarda a piedade entre as bênçãos do trabalho. Habituemo-nos a ignorar todo o mal, fazendo todo o bem ao nosso alcance. A piedade do Senhor, nas grandes crises da vida, transformou-se em perdão, com bondade, em ressurreição, com serviço incessante pelo soerguimento do mundo inteiro. Isso aí. Eu achei que calhou bem com a fala da Kátia. Muito bom, excelente texto. E é interessante, né? Se nós não começarmos dentro de casa a exercitar, né, essa piedade, essa compaixão, é difícil, porque se nós não conseguimos com aqueles que dividimos o sangue e o teto, vamos dizer assim, vai ser muito mais difícil com aqueles que nós não temos essa proximidade, pelo menos consanguínea, né? E nós temos, como nós temos aquela coisa de fazer trocas. Eu vou auxiliar, vou ajudar aquele que pelo menos me agradece, não é? Não precisa me devolver em bem, mas pelo menos que ele tenha, que ele me agradeça. E não, nós não entendemos que aquele parente difícil, aquele filho, o cunhado, né, com a sogra, aquela sogra difícil, o cunhado difícil, esses são os que vêm para nos fazer crescer mais ainda, porque ajudar aqueles que nos auxiliam, aqueles que nos são caros, que nos são amados, é muito fácil, né? Mas auxiliar aqueles com que nós não temos as maiores simpatias, para nós é difícil, né? E esse é que tem mais valor. Principalmente, imagine assim, nós auxiliarmos, é bem como diz naquele outro texto, né? Que é o texto, não, que é o título desse nosso estudo, capítulo 13, que uma mão não sabe o que a outra fez. É difícil para nós, né? O que nós dizemos muitas vezes? Reclamamos com esse ou com aquele ou conosco mesmo. Puxa, eu auxiliei essa pessoa e agora que ela podia me fazer alguma coisa, ela não fez. Isso nos magoa, né? Nos fere o orgulho. Então, essas palavras todas, para nós, ainda é difícil a gente colocar na íntegra, assim, elas em funcionamento, né? Devido à nossa deficiência moral ainda, mas o importante é que nós estamos em busca dessa melhora. Isso sempre a gente tem que citar. E nós ainda temos esses equívocos, temos, mas nós estamos buscando essa melhora. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós estamos reunidos aqui estudando o Evangelho, trocando ideias, um auxiliando o outro. É a busca dessa melhora, não é? Porque senão não estaríamos aqui. Senhor Edgar, o senhor que está nos olhando por cima, assim, estamos vendo só o seu cabelo aqui, mas já está de bom tamanho. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Edgar. Boa noite, queridos. Boa noite, Marilene. A gente, graças a essa nossa doutrina maravilhosa, né, Daniel? Doutrina maravilhosa que
nos mostra, nos ensina quanto Deus é bom conosco, né? E nos dá essa virtude do esquecimento, né? É uma virtude nos esquecermos do que nós fizemos, né? Porque às vezes, como você falou ali, uma nossa querida minha irmã ali fez a explanação ali do Evangelho, e a Kátia cumprimentando, e a outra nossa querida irmã ali também cumprimentou. Isso é muito lindo. E Deus é tão bom com nós que nos dá essa chave do esquecimento, para que a gente não lembre o que a gente fez, né? Não deixou de fazer. As pessoas difíceis que estão em nossas vidas, nós não sabemos o que nós fizemos para elas, por que elas estão ali, não é por acaso que elas estão junto de nós, né? Para exercitar a nossa paciência, a nossa resignação. E essas todas as virtudes, com a piedade, todas as virtudes que constam, são todas elas filhas do amor, né? Nós exercitar essas virtudes, nós nos aproximarmos dessa virtude maravilhosa de Deus, que é o amor. Amor sobre todas as coisas, né? Isso é verdade, esse Edgar. Quando o senhor toca nesse tema do esquecimento, e nós vemos aquele filho difícil, aquele esposo, aquela esposa difícil, nós não nos reunimos por acaso. As famílias vêm se reunindo há quantas e quantas encarnações, mais ou menos as mesmas pessoas, para irem aparando as arestas, se burilando, se melhorando juntos, muitas vezes expiando equívocos cometidos com um ou com outro. E muitas vezes nós vemos assim que, poxa, quanto eu ajudei esse filho, essa esposa, e ele só devolve com ingratidão, né? E muitas vezes, quantas ingratidões nós fizemos em outros tempos para eles, né? E eles estão junto conosco para quê? Para nos perdoar, para reparar esses equívocos cometidos, nos perdoar também, porque nós fizemos muito, com certeza, em outras vidas, essas pessoas, né? Mas muitas vezes nós esperamos a gratidão, o reconhecimento desse companheiro, dessa companheira nossa, e ele não vem. Por quê? Porque ele ainda está em processo de aprendizado, em processo de melhora, né? Assim como nós estamos na busca dessa nossa melhora. A Marilene, o que você tem para nos auxiliar nesse entendimento? Nossa, tudo que foi falado até então está muito bom, queridos. A leitura do Evangelho, as meninas que colaboraram com esses lindos textos de Emmanuel, as tuas falas, muito bom. Eu lembrei de uma experiência essa semana que quero compartilhar, porque às vezes a gente julga. Eu fiz uma roupa para uma pessoa que está passando dificuldade. Fiz um pijaminha de soft e fiz como se diz, um cuecão que os homens usam daí embaixo da calça, né? Uma calça ligada, assim, em malha macia para usar. E daí eu levei também outras coisas, mas alguém me perguntou, e ele aceitou? Eu disse sim, ficou feliz. Daí, agora você falou a respeito de pessoas que precisam e são orgulhosas. Este caso que eu vivi é uma pessoa depressiva, amarga, e às vezes ela afasta muito as pessoas por causa disso. As pessoas tentam ajudar, e claro que houve episódios de não aceitar. Então, isso, a princípio, julgando, porque não aceita por orgulho, precisa tanto, mas depois entendi, doente, depressivo, que sentido que dá para a vida, né? E graças a Deus que nós temos essa doutrina maravilhosa que nos orienta, temos uns aos outros para compartilhar e para a gente se ajudar a se tornar melhor. Então, tudo é muito bom. Eu quero contar para os irmãos. Passo Fundo está bastante frio. E a gente estava com umas dorzinhas, né? Que os 70 não vem de graça. Dedução.
estamos sentadinhos na cama e o meu maridinho fez uma gambiarra maravilhosa. Ele pôs o andador dele em cima da cama e pendurou o telefone aqui num dispositivo. Por isso que vocês estão vendo os cabelinhos. Mas nós amamos vocês e estamos juntos. Muito bom, Marilene. Essa dor que a Marilene falou, Daniel, Oi. diz que a dor, tem um ditado muito rústico que diz, né? A dor ensina a gemer, né? Não é por acaso que muitas vezes Deus concede a dor para nós nos redimirmos, olhar para dentro de nós, né? Quantas vezes nós deixamos de para baixar um pouquinho nosso orgulho, nosso egoísmo, vem a dor, essa grande professora, né, para nós, nos ensinando que nós devemos nos humilharmos um pouquinho, né? Desenvolver a humildade no nosso coração. Se a gente não consegue, daí vem a dor. A gente fica lastimando, por que eu estou sofrendo, por que isso, por que aquilo, né? A dor é essa grande dádiva que Deus nos dá para nós nos corrigirmos e para nós nos adentrarmos para dentro de nós mesmos, fazer essa viagem interior para melhorarmos mesmos, né? E é só assim que nós vamos conseguir evoluir. Não vai pelo amor, vai pela dor, né? É verdade, né, seu Edgar? A gente, muitas vezes, não entende a dor como um remédio, mas como, vamos dizer assim, algo ruim. É ruim sentir dor, mas essa dor nos faz crescer. E esse exemplo que o seu Edgar e a Marilene estão nos dando é de muita grandeza, porque a gente vê assim, os dois estão sentindo dor, estão num momento delicado, mas estão aqui junto com a gente, compartilhando experiências, nos auxiliando, nos ensinando. Só em estar presente, isso já é um ensinamento muito grande, porque muitas vezes não, sempre estamos ensinando através do exemplo. Qual de nós agora, sentindo dor, estaria participando do grupo, não é? Então, isso para nós é um exemplo. Então, nós estamos nessa troca de experiências que nos auxilia, nós estamos nos auxiliando uns aos outros. E isso que a Marilene e o seu Edgar nos passaram agora é de um ensinamento muito grande. Eu não sei se eu estivesse com dor, estaria aqui agora, não é? Qual de nós estaria, né? Então, esses exemplos nos auxiliam muito a crescer também. Kátia, você levantou a mão, Kátia? Sim. Primeiro, um beijo para o seu Edgar e para a dona Marilene. Aproveitando a fala do seu Edgar, né, que falou sobre a bênção que é o esquecimento, né, para que a gente possa aqui seguir o nosso caminho, né, eu pensei também que também estarmos nas nossas famílias, né, é uma bênção da reencarnação, porque acredito que muitas vezes, e eu me coloco nesse exemplo, se não fosse da família, se não fosse parente, se não fosse um filho, um irmão, nós provavelmente poderíamos abrir mão dessa relação com as pessoas, né? Porque quando é uma dificuldade com um amigo, numa relação de trabalho, de amizade ou uma outra qualquer, é fácil abrir mão, né? É fácil a gente simplesmente virar as costas e esquecer, né? Mas quando é uma questão na família, aí tu não consegue. Às vezes, se por mais que tu queiras, tu não consegues abrir mão de estar ali numa relação com aquela pessoa, né? E no dia a dia, às vezes. Então, como é abençoado também isso na nossa reencarnação, né? Era isso que eu queria colocar. A outra coisa, quando o Edgar falou ali, a dona Marlene falou que estão com dor,
Eu lembrei da fala de um médico, um dos médicos da minha mãe, que já se aposentou e já nem trabalha mais. Ele dizia assim: o grande aliado do médico é a dor, porque se o paciente estiver com dor, ele faz o tratamento certo. Então, assim somos nós, né? Se sentimos dor, a gente presta atenção e toma rumo na vida, né? Para fazer a coisa certa. Era isso, gente. Obrigada por vocês escutarem. Isso é interessante, né, Kátia? Porque existem as doenças silenciosas, né, que não dão sinal nenhum. Essas é que são as perigosas. Então, a dor, ela é um aviso de que algo não está bem conosco. E ela vai nos indicar aonde está o problema. Dói o quê? Né? É ali que está o problema. Então, a dor é o indicativo para procurarmos o tratamento. Assim são as dores morais, espirituais, também nos fazem buscar esse entendimento, esse aprendizado, não é? E o esquecimento, isso é magnífico. Imagine assim, nós sabemos que estamos numa família em que aquele filhinho tão bonitinho, tão querido, de repente foi o nosso assassino, foi alguém que nos prejudicou de uma forma violenta em outros tempos, né? Será que o amaríamos? Então, olha a providência divina, a providência de Deus, como é maravilhosa, nos deu o esquecimento e nos deu aquele espírito milenar, uma jornada, às vezes, evolutiva maior que a nossa, ali na forma de um bebezinho, em que nós vamos cuidar, tratar com todo amor, com todo carinho. Quem não ama um filho, né, principalmente nesse período assim que precisa de toda a nossa atenção? É claro que existem as exceções, né? Mas como isso nos faz ter esse amor por esse espírito, né, naquele corpinho tão pequeno ali, e que a gente diz assim que é meu, né, o corpo é meu, ou é meu, ajudei a produzir, mas o espírito não, o espírito vem do espaço, né? Então ele está habitando aquele corpo momentaneamente por algum motivo justo. E aí nós muitas vezes dizemos, né, eu não devia estar nesse lugar, essa família não me pertence, esses familiares não me pertencem. Não, nós estamos bem onde deveríamos estar, por justiça divina, que nós não entendemos, é claro. Não entendemos muitas vezes a forma da justiça de Deus caminhar, né? E daí muitas vezes, como diz assim, nós murmuramos, que é a queixa, né? Que tira muito do valor dessa passagem que nós temos nesse momento com esses espíritos que nós estamos convivendo. Gorete, te deixei por último, Gorete. Eu vou escutar ainda. Hoje estou precisando ouvir. Hoje você está precisando ouvir, muito bem. Precisando ouvir. Na verdade, eu vou fazer um comentário assim particular, né? Mas tem a ver com o estudo. Ouvindo, né, o Evangelho, eu realmente estou refletindo muito que assim nesse mês agora principalmente agora por esses últimos tempos assim, ó, realmente a caridade moral e né, a piedade moral, vamos dizer assim, ela realmente está pedindo que eu preste bastante atenção, né, no que ela nos ensina. Então eu estou ouvindo bastante, que é para introjetar, vamos dizer assim, todas essas palavras tão sábias dos ensinamentos, né, que foram colocados, para que a gente possa reverter em atos e pensamentos mais dignos, vamos dizer assim, mais caridosos, né? Porque realmente, como disse a Kátia, e as meninas também falaram, você falou, seu Edgar, realmente colocar, vamos dizer assim, a prática, né, real, realmente no nosso dia a dia, nos nossos sentimentos, né, na nossa consciência, e é uma luta diária, né, que a gente faz,
porque sempre há um momento, há uma pessoa, há uma situação que te desafia a ser mais humilde, a pensar mais no Cristo, a realizar mais a vida com mais humildade, né? Então, penso assim, para mim está sendo muito desafiador, sabe? Muito mesmo. Principalmente nos últimos tempos, principalmente. Mas está muito bom porque a gente vai aprendendo, vai ouvindo e sabe que tem apoio, né? Tem pessoas e almas generosas que vão, através do estudo, através das vibrações dos mentores, nos dando essa sustentação que a gente tanto precisa, né? Obrigada. É verdade, Daniel, Oi. eu quero agradecer o carinho do grupo, eu quero agradecer os elogios, mas a gente não merece, a gente não é exemplo, queridos, e eu quero que vocês saibam que o momento que a gente está junto, a gente recebe muito das energias emanadas por vocês também. Então, a recíproca é verdadeira, assim como nós passamos a nossa energia, o nosso amor, a gente também recebe. E outra coisa, com certeza, queridos, que nada é por acaso. Nós aprendemos que temos que ter resignação, ou então, nas nossas preces, pedir para que Deus reforce os nossos ombros, porque cada um de nós tem as suas coisas para passar. O fardo é meu, é nosso, né? Cada um com o seu fardo. Então, que Deus reforce nossos ombros, que a gente possa estar juntos muito tempo ainda, e que nada, tá tudo bem, graças a Deus. É que o frio, ele é meio mal conselheiro, né? Aumenta as dores, mas tá tudo bem. As peças estão estragando. Mas estamos juntos, queridos. Deus abençoe a todos. E a gente se sente muito bem quando a gente entra no grupo. A gente sente essa vibração de vocês. É verdade. E esquece das dores, né? É. É muito prazeroso, a gente fica muito feliz com isso, gente. Verdade, Sedegar, obrigado, mas realmente é um grupo que eu vejo assim, tem muita harmonia, e a gente está aqui dedicado mesmo a esse entendimento da doutrina. E é interessante, eu fazem 20 anos que eu participo de grupos de estudos, e há uma seleção natural, tanto o virtual como o pessoalmente, como disse o mestre, né, muitos chamados, poucos os escolhidos. Eu lembro, assim, de começar grupos, quando eu estava numa casa espírita muito grande, começava com 70 pessoas, assim, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando eu vi, estava com 10 pessoas. Então, muitos foram chamados, mas quem foram os escolhidos? Dos 70, 80, 10 pessoas, 8 pessoas. Mas não é que foram escolhidos, você e você vão permanecer. Nós nos escolhemos, nós escolhemos o que nós queremos para nós. E eu vejo também no nosso grupo. É um grupo harmônico, por quê? Porque ficou realmente aqueles que têm vontade de aprender, de se transformar, de se modificar, de colocar em prática tudo isso que a gente está aprendendo, né? Então, por isso que todos nós nos sentimos bem, com certeza. Eu tenho certeza que cada um de nós, nesse momento e depois que termina o nosso encontro, todos estarão se sentindo bem. E tenho certeza que todos aguardam a terça-feira com expectativa, assim como eu aguardo esse nosso encontro, essa troca que nós estamos tendo uma troca, é virtual, mas é uma troca de energias, de bons fluidos, né? Sem esquecer que cada um de nós, nesse momento, está cercado de bons espíritos nos auxiliando e outros aprendendo conosco. Nós estamos aqui em 7, 8, 10. Quantos mais tem irmãos nossos em espírito, né? Aqui conosco, também em aprendizado. Então, por isso é muito importante esse entendimento que nós estamos tendo no nosso grupo, onde uns auxiliam os outros, e todos têm uma opinião, que essa opinião auxilia o outro, né? Cada um que disse
algo acrescentou para o outro. É como a Gorete estava dizendo. Ela está ali absorvendo, aprendendo, né? Mas cada um de nós está absorvendo o que o outro está passando, o entendimento do outro, porque vai se somar com o nosso. São visões sobre o mesmo assunto, iguais e diferentes, vamos dizer assim, que nos vão acrescentando. Então, a importância da gente estar reunido, debatendo, principalmente o Evangelho, né? O estudo ainda está mais, vamos dizer assim, falado, mais histórico, mas vai chegar um momento em que a gente vai debater mais ele também, o estudo da doutrina. Então, é muito importante essa hora e meia que nós passamos juntos. Importante agora e depois do encerramento, porque nós vamos sair num estado de espírito elevado, muito bem acompanhados ainda, a equipe espiritual que nos acompanha, com certeza vai nos assistir após o encontro também, porque tenhamos certeza que existe uma equipe espiritual designada todas as terças-feiras para nos acompanhar nesse momento. Nós não estamos aqui desamparados ou sem a companhia da espiritualidade maior nos auxiliando. Podemos ter certeza disso. Assim como a prática do Evangelho no lar vai ter uma equipe destinada para aquele momento, para aquele horário, para aquele dia, nós também temos uma equipe destinada a nos acompanhar agora. Por isso, a gente sai nesse estado de graça, vamos dizer assim, essa harmonia que a gente sente quando está reunido e depois da reunião. Porque nós somos bem assistidos nesse momento e continuamos sendo, com certeza, depois. Basta mantermos a sintonia, é claro. Não nos afastarmos desses bons espíritos que nos acompanham. Alguém gostaria de mais algum comentário final? Pode falar, Kátia. Bom, Dani, a respeito do teu comentário agora, né, sobre o estudo, primeiro eu quero te agradecer mais uma vez por ter me convidado para fazer parte, né? Na minha vida foi muito importante. Eu estou numa nova fase da vida em que eu quero muito estudar e aprender, e esse grupo me ensinou muito isso, né? E agradecer também e parabenizar a tua metodologia, sabe? Eu aprendi a estudar, né? Porque eu achei que o estudo do Evangelho, eu nunca tinha feito, eu achei que a gente ia ler uma parte do Evangelho e ia ser isso, né? E não é. A gente vai além daqui, né? Essa metodologia de cada um apresentar um assunto, ler, né? E trazer o que pesquisou, ou trazer o seu pensamento, o que se tem a acrescentar, às vezes, de experiências próprias, né? Que são tão ricas. É muito importante, sabe? É muito importante e acredito que, assim, muito da riqueza do grupo, dessa sintonia, está nisso, né? Do quantas pessoas se empenham e vão e leem outros livros e vão buscar artigos e falam das suas experiências. Então, eu quero te parabenizar e te agradecer por isso, tá? Obrigada. Eu acho muito importante essa troca, né? O estudo não é eu vir aqui ficar falando. Eu não sou professor. O que é o facilitador? Ele vai indicar caminhos para a gente estudar. Por isso o nome é facilitador. Ou, muitas vezes, dificultador, né? Nós vamos trazer alguma dificuldade. Mas é importante esse estudo, cada um trazer a sua opinião, a sua leitura, trazermos, como a Fátima traz, como a Kátia traz, como a Gorete traz, o Edgar, às vezes a Marilene faz ler alguns textos. Isso é muito importante para nós. Porque vai acrescentar, vai aumentar a nossa visão sobre o Evangelho. Então, é importante essa troca. O estudo não é uma pessoa ir falar, ficar lendo um livro e falando. Eu já fiz estudo de Evangelho, isso não é uma crítica. Por que eu mudei esse método? Porque eu já estudei o Evangelho, em que íamos para o encontro, se lia o texto, se falava alguma coisinha ali e passava adiante. E aí tinha um roteiro para ser cumprido. Às vezes,
alguém queria falar um pouco mais, a pessoa cortava. Não, nós temos um roteiro a seguir. Nós temos um roteiro a seguir. Agora não temos tempo. Ou melhor, temos todo o tempo do mundo para debater sobre esse assunto. Porque não adianta eu dizer, vamos estudar o Evangelho, mas tem 10 minutos só. Não, nós vamos estudar até a gente entender. Então, por isso é importante todos opinarem, todos falarem, porque todas as opiniões são importantes. Todos acrescentam, não é? Por mais que a pessoa seja leiga, que não tenha lido um livro espírita, mas ela já tem uma vivência ético-moral fora. Então, ela vai ter algo a acrescentar também dentro da visão dela de ética e moral. E claro que depois ela vai se posicionar dentro do Evangelho, é claro. Mas todos nós temos algo a acrescentar. Não existe nada que a pessoa não possa dizer ou ache que vai falar uma bobagem. Tudo é importante e tudo é relevante. Tudo acrescenta, porque são vivências, né? Então, quando, por exemplo, a Marilene trouxe histórias, essas histórias são importantes para nós. As histórias enriquecem o aprendizado e o entendimento. Nós esquecemos muitas vezes, por exemplo, as escolas do que muito falavam no lúdico, né? Histórias, música, enfim. Isso aí os hebreus já faziam antes de Cristo, ensinar de forma lúdica, né? Era com histórias, parábolas, através de músicas, de contos, enfim. Então, não é uma coisa nova. É a melhor forma de se aprender através de histórias. Jesus não falou tudo em forma de histórias, de contos, de parábolas, não é? Então, essa é a melhor forma, todos nós participarmos, porque senão só um falando, quantos estariam cochilando, né? Porque daí fica um só falando, e aí aquilo que outros teriam de informação, de aprendizado, de entendimento, para fazer essa troca, não haveria. E ficariam só com a minha opinião daí. Eu leria, daria minha opinião, pronto. Então, o aprendizado seria muito menor. Mas a partir do momento que nós trocamos ideia, nós trocamos informações, nós trocamos principalmente experiências. Olha a experiência que tem o Sr. Edgar e a Marilene, que são trabalhadores da doutrina espírita já há alguns lustros, né, Marilene? Estudos são experiências que nos acrescentam. O Sr. Edgar, quando conta suas experiências, a Marilene conta sua experiência, a Gorete conta, a Kátia conta, todos contam, a Fátima conta, a Marisa conta. Todos temos algo a acrescentar. E isso é importante para nós, porque eu não estou aqui ensinando, eu sou apenas o facilitador, dando os caminhos do aprendizado, seguindo o roteiro, mas eu estou aprendendo. Então, aquele pouquinho que eu sei, eu estou dividindo com os demais. E cada um está dividindo aquele seu entendimento sobre o assunto, né, que vai acrescentar para o outro. Marilza? Não, eu participo do grupo na quarta-feira, lá na CDL, né? E aí eles queriam montar, estão montando um curso de mediunidade. Aí fizeram a enquete, segunda, terça-feira, enfim. Aí tinha ficado para terça, porque então eu não vou poder participar. Porque eu não abro mão do grupo que eu estou participando, porque me faz muito bem. É como aquela coisa assim, sabe? Eu acho que chama cartucho, né? Da impressora, coisa assim. Que ele fica vazio. Aí, de repente, a terça-feira, ela me enche, eu levo para a semana toda aquelas palavras, aquela troca de experiências, o próprio evangelho, e a gente passa, assim, por situações que a gente... Por que eu estou passando por isso? Decepções, mas aí você lembra, não, peraí, mas não, eu tenho que agir assim, então você segura. E é tão bom, tão gratificante quando a gente percebe que a gente está, ao menos, tendo um iniciozinho, procurando, né, fazer conforme, agir conforme o Evangelho diz, né?
E eu estou muito feliz no grupo mesmo. E não deixo, não abro mão. Então, passou para quarta-feira esse estudo, nós iniciávamos 8h30 o estudo do Livro dos Espíritos. Então, das 7h30 às 8h30 vai ser o curso. Então, eles fecharam assim. Eu disse, eu não abro mão, né? Mas é isso, eu me sinto muito bem e não vejo a hora de chegar 15 para as 8, que não foi o caso. Hoje comecei, né, Daniel? Mas saiu fora tudo, não sei o que houve. Tá bom? Mas é isso. Obrigado, Marisa. Esses depoimentos são muito importantes, né, para nos manter juntos, unidos, estudando juntos, né? É muito importante essa união. E aí explica esse sentimento que a gente tem de bem-estar, de estar junto, de estudar junto, dessa troca, né? Porque é uma troca. Isso é importante. Muito bem, pessoal. Mais algum comentário? Todos tranquilos? Estão vendo a imagem? Não? Deixa eu ver o que houve aqui. Eu vou ter que abrir de novo aqui. Deixa eu só abrir de novo aqui, que deu um probleminha, então. Deixa eu buscar o meu PowerPoint aqui. Eu abri e pensei que tinha aberto no... Vamos ver se agora vai. E agora? Ah, eu que tinha errado aqui. Muito bem. Então vamos ver a nossa mensagem de hoje, para depois partir para o nosso estudo. Então vejam, voltando ao nosso evangelho, a ideia era fazer meio a meio, né? Estudo evangelho, estudo a doutrina. Mas não vejo... eu acho que muito importante o estudo do evangelho. Então não tem problema de nós demorarmos mais tempo no estudo da doutrina do que estudarmos o evangelho. Porque primeiro nós temos que nos evangelizar. Isso é mais importante. Então a nossa mensagem de hoje... Estão conseguindo ler a nossa mensagem? Então, eu vou ler ela para nós. Em todos os momentos em que a fraqueza aparecer em teu caminho, aparecerão com ela espíritos de más condições espirituais para te levarem ao mal. Analisa teus pensamentos todas as horas e alinha tuas ideias a todo momento, para não perderes a direção que o amor procura te indicar. Olha que interessante essa mensagem, né? Não é o orar e vigiar, né? Ora e vigia os teus pensamentos, porque nós sabemos, tudo é sintonia. Conforme o que pensamos, são as companhias espirituais que vão estar conosco. Então, às vezes, é interessante, né? O que nós fazemos para afastar os maus espíritos? Vamos usar talismãs, vamos usar as rezas, vamos fazer trabalhos, né? Nas encruzilhadas, não é? Não, é de certa forma simples. Se nós soubermos nos afastar desses espíritos através do quê? Dos bons pensamentos, da oração e do bom pensamento. Então, orai e vigiai sempre. E analisemos, como diz a mensagem, os nossos pensamentos. E sempre que um mau pensamento nos vier à mente, porque é normal acontecer isso conosco, no mundo em que a gente vive, em que as contrariedades estão aqui, dentro de casa, ali na esquina, né, onde nós frequentamos, nossos amigos, enfim, parentes. A contrariedade, a todo momento ela surge em nosso caminho. Mas sempre que surge um mau pensamento, sobre qualquer coisa, procuremos trocar esse mau pensamento. Como diz o seu Edgar, né, seu Edgar? Se tem o teu cachorrinho, o teu gatinho, pensa nele quando vem um mau pensamento.
Já troca pelo bichinho que você já não entrou naquele círculo vicioso de alimentando aquele mau pensamento. Porque quanto mais nós alimentamos, mais ele cresce. E vai aumentando, e de repente nós não conseguimos mais sair dessa sintonia. Então, troquemos um mau pensamento imediatamente por um bom pensamento. Se ele não for alimentado, ele não vai crescer. Alimentemos o bom pensamento, né? Então, essa mensagem é do livro Filosofia Espírita, volume 10, do médium João Nunes Maia, e do Miramês, nosso espírito mentor do nosso grupo. Alguém gostaria de fazer um comentário sobre a nossa mensagem? Daniel, a gente falando sobre pensamento, né? Cientificamente provado que passa pela nossa cabeça 24 horas, mais de 90 mil pensamentos por dia. 10% é nosso. E 90% a gente atrai, né? Então, orar e vigiar, porque a gente fica pensando, a gente entra na sintonia de pensamentos diariamente que a gente passa, né? Durante o dia. Então a gente fica pensando assim, se esse pensamento não é meu, eu não quero pensar assim. A gente começa a administrar os nossos pensamentos. Quando a gente vai numa academia para fortalecer os nossos membros, nossos músculos, temos que entrar na academia do pensamento para fortalecer os nossos pensamentos, aprender a filtrar os nossos pensamentos, para nós não entrarmos nessa jogada, nossos queridinhos irmãozinhos, né, que muitas vezes não são ruins, muitas vezes são brincalhões que querem brincar com a gente, né? Fazendo com que a gente possa sair fora da sintonia dos bons pensamentos. Verdade, né, Cília? Maria Goretti? Ah, não, eu ia dizer que a mensagem eu aceitei muito bem. Entendi bem. E realmente, né, o Edgar colocou-se de uma forma tão boa, né, tão prática para a gente entender, que é bem isso mesmo, né? Fortalecer os nossos pensamentos, porque a todo momento, né? E eles são sutis. Quanto mais você presta atenção, mais eles prestam atenção na tua maneira de ser, na maneira como você age ou reage, né? Nas tuas condições espirituais. E daí são sempre bem sutis. Então a gente tem que estar sempre alerta e se exercitando muito, né, seu Edgar? Para não cair na jogada deles. Obrigada. É verdade, eles são sutis, eles conhecem as nossas más tendências, né? E eles atacam ali. Muito bem, pessoal. Então, hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós paramos no módulo 1, a introdução do Espiritismo, roteiro 2, Espiritismo ou doutrina espírita. Estamos vendo o conceito e o objeto. Então, nós paramos, então, onde dizia que o estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. Então, nós vimos toda aquela primeira parte, e estamos vendo agora, primeiro teve que ter a parte dos fenômenos, né? Que é o que feria os nossos sentidos da visão, da audição. Então, todos aqueles que já tiveram uma introdução ao estudo da doutrina espírita, já ouviram falar, né, nas mesas girantes, nas materializações de espíritos. Quando nós vemos a parte científica, ali nós vamos estudar, então, principalmente sobre materialização, que é o que feria os sentidos. Então, primeiro teve que ser a parte científica, né, da matéria, que fazia com que víssemos através da matéria, para depois estudar o espírito. Quando Allan Kardec foi convidado pela senhora Plena Maison para assistir, ou melhor, foi convidado pelo senhor Fortier, que era um amigo, a médium chamada Plena Maison, em que estavam, a mesa dela, vamos dizer assim, se comunicava através da mesa, através de batidas, enfim, e que Kardec, a princípio, quando soube das mesas girantes, que era o entretenimento nos clubes, né?
em que não se tinha ideia de mediunidade até então, e não se entendia como mesas podiam responder às brincadeiras até então, mas era uma forma de atrair as pessoas sérias para esse estudo, né? Então, Kardec, quando foi convidado pelo amigo Fortier a assistir, ele só foi porque esse amigo era um estudioso do magnetismo e era uma pessoa séria. Então, por isso Kardec foi. E ao presenciar, então, numa mesa mediúnica com pessoas sérias, a mesa respondendo através de batidas as perguntas que eram formuladas, então eles convencionaram que, vamos dizer assim, uma batida era o A, duas batidas o B, e assim eles formavam as palavras. O que Kardec deduziu com a mente dele, de pedagogo, uma mente mais dedutiva, vamos dizer assim, uma mesa não tem cérebro, uma mesa não tem vida. Se algo está se manifestando através dessa mesa, é uma manifestação inteligente. Algo tem aqui. Então, Kardec, aos 50 anos, passou a se interessar por essas manifestações e aí, então, foi estudar com afinco essas manifestações. Tanto que, em 1857, ele lançou o Livro dos Espíritos. Então, foram poucos anos depois desse primeiro contato com essa parte mais científica, vamos dizer assim, ou material, né? Porque ele foi lá, assistiu uma mesa que suspendia no ar e batia com a perna no chão e formava as letras, né? E na dedução dele, aquilo tinha que ser um ser inteligente, porque a mesa não era um ser inteligente. Então, essa é a parte científica, que estuda as leis da matéria. Nós temos que começar com aquela parte em que fere os sentidos, visão, audição, né? Para que, então, pudesse despertar o interesse dessa parte, então, espiritual. E como nos diz, se o espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado como tudo quanto surge antes do tempo. Se de repente o espiritismo não tivesse vindo sem essas experiências materiais, ele não teria prosseguido, ele teria simplesmente sido esquecido, né? Então, Kardec, ainda nessa referência, ele acrescenta na Gênese: a ciência moderna abandonou os 4 elementos primitivos dos antigos e, de observação em observação, chegou à percepção de um só elemento gerador de todas as transformações da matéria. Vocês lembram quais são os 4 elementos primitivos da antiguidade? Que era a terra, lembram? O ar, a água e o fogo. Eram os 4 elementos primitivos, não é? E Kardec, então, abandonou esses 4 elementos quando ele passou a entender essa parte transcendental, né? Depois de presenciar essas manifestações espíritas. Ele entendeu o quê? A matéria por si só é inerte. Então, é aquilo que eu estava citando das mesas, né? Kardec, então, entendeu o quê? Que a matéria, ela é inerte, ela carece de vida, de pensamento, de sentimento. Ela precisa estar unida a um princípio espiritual. O nosso corpo sem o espírito, o que é o nosso corpo? É uma matéria inerte, não é? Então, a partir do momento em que a matéria está unida a um espírito, ela tem vida. Então, o espiritismo, ele não descobriu nada, né? Nem inventou esse princípio, mas foi o primeiro a demonstrar-lhe, por provas inconclusas, a existência, estudou-o, analisou-o e tornou-lhe evidente a ação. Então, a doutrina espírita estudou esse princípio espiritual unido ao princípio material. E nós vamos ver, então, uma das 3 características, né, da doutrina espírita, que é a científica. Como foi feito um estudo, então? Como conseguiu-se estudar esse princípio inteligente?
ou essa inteligência trabalhando, não é? Mas nós vamos ver mais adiante, principalmente no estudo de um cientista, na época, né, que teve à disposição dele um espírito, ficou 5 anos estudando esse espírito, e esse espírito se materializou para ele muitas vezes, sendo esse cientista um materialista, né? E que no final desse estudo ele se transformou num espírita e reconheceu diante da comunidade europeia, comunidade científica, a existência do espírito. Isso nós vamos ver mais adiante. Então, nós vamos ver que ao elemento material se juntou o elemento espiritual. É como Kardec, por dedução lógica, da mesa. Uma mesa por si só não tem inteligência, não tem cérebro. Ela não poderia estar falando. Ela tinha que estar unida ao quê? A um princípio espiritual, né? O elemento espiritual. Então, esse elemento espiritual, ou elemento material e elemento espiritual, esses dois são princípios, as duas forças vivas da natureza. Então, quando nós passamos a estudar os 3 reinos que nós passamos antes do nominal, nós vamos ver que no princípio mineral, ou no reino mineral, o princípio inteligente, ele está sendo trabalhado, aprendendo a agregar, a se unir. Então, cada átomo dessa pedra é um princípio inteligente que está trabalhando nesse átomo. E cada átomo, quando nós vamos ver que ele se divide em nêutrons, elétrons e prótons, cada um desses elementos é um princípio inteligente trabalhando dentro de um átomo. Então, olha que interessante, né? Como tudo no universo é vida. Aí nós entendemos por que a Terra é um elemento vivo. Porque são princípios inteligentes. Nossas células são princípios inteligentes individuais unidos no momento para formar nosso corpo. O que diz quando há a morte do corpo? O que nós ouvimos dizer? Que na natureza nada se perde, nada se cria, não é? Tudo se transforma. Por quê? Porque o nosso corpo, ao se desagregar, esses átomos que formam as nossas células vão voltar para a natureza e vão formar novos corpos, né? Então, o nosso corpo não se perde. Ele simplesmente vai voltar ao que ele era, o princípio de tudo, que são os átomos. E é interessante que hoje a ciência já descobriu que não existe mais 3 elementos no átomo, já existem muitos mais. O nêutron já se divide, o próton já se divide, o elétron já se divide. Então, quanto mais a ciência avança, mais ela passa a entender o princípio espiritual. Que tudo isso, vejam só, um princípio inteligente trabalhando um vírus que habita o nosso corpo, que nos causa, às vezes, uma doença. É um princípio inteligente sendo trabalhado. Tanto que quando nós tomamos uma medicação para combater esse vírus, ele próprio trabalha para se reforçar. Ele próprio trabalha para se defender também. É um princípio inteligente sendo trabalhado ali naquele organismo vivo. Então, tudo está unido, princípio material, princípio espiritual, e trabalham juntos nesse crescimento para uma vida maior. Então, pela união indissolúvel deles, princípio material, princípio espiritual, facilmente se explica uma multidão de fatos até hoje inexplicáveis. E é para o plano do fantástico, né? Que até hoje muitos ainda não entendem. Então, o Espiritismo, tendo por objeto o estudo de um dos elementos constitutivos do universo, toca forçosamente na maior parte das ciências. Só podia, portanto, vir depois da elaboração delas. Então, depois da ciência ferisse nossos sentidos, aí então nós poderíamos estudar cientificamente a parte espiritual, não é? Então, pessoal, hoje nós vamos, então, encerrar por aqui. Eu só vou a última partezinha aqui para nós encerrarmos,
Então, nasceu pela força nasceu pela força mesma das coisas, pela impossibilidade de tudo se explicar com o auxílio apenas das leis da matéria. Então, muitas coisas, só materialmente, nós não conseguimos explicar. Aí o famoso elo perdido de Darwin, né, chegou a um ponto em que ele não consegue fazer a transição, porque falta esse elo que une, e que se a gente não entender o princípio espiritual, fica perdido, né? Nós não conseguimos encontrar esse elo. Então, pessoal, nós ficamos um pouquinho mais, como deu um probleminha no computador, né, Maria? Nós ficamos te aguardando, por isso eu fui 5 minutos mais hoje, nós começamos 5 minutos depois, mas tranquilo, foi tudo como tinha que ser. Então, para encerrarmos o nosso encontro de hoje, eu posso te pedir fazer a oração final, Kátia? Sim, pode ser. Agradecemos então, Senhor, a Ti e a toda a espiritualidade que nos acompanhou nesse estudo e que possamos, Senhor, aplicar nas nossas vidas, né? Nas nossas atitudes do dia a dia, nos nossos pensamentos, diante do nosso semelhante, possamos aplicar tudo o que foi estudado para que possamos concluir com êxito a nossa estadia por aqui. Agradecemos, Senhor, a participação de todos desse grupo que trouxeram o estudo, trouxeram as suas experiências, as suas dores também, as suas vivências, e enriqueceram tão grandemente esse nosso aprendizado. Te agradecemos, Senhor, e pedimos também que nos orientem, nos acompanhem, nos protejam por toda essa semana e que possamos estar de volta aqui, todos bem, saudáveis, né? E entregues de coração a esse estudo e a esse aprendizado. Na próxima terça-feira, possamos nos encontrar aqui de novo. Gratidão, Senhor, gratidão a todos os nossos participantes aqui. Que assim seja, Senhor.